lugar nessa noite seja sobre as nossas vidas, Senhor, e que a cada dia o nosso coração esteja no propósito de te adorar, Jeová. Toma o teu filho que fará a menção da palavra nessa noite, Senhor. Toma o seu coração e fala o teu coração a dele e também aos nossos, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Bem, essa noite que vai fazer a menção da palavra é o Wagner. É a primeira vez que eu vi o Wagner pregando. Eu me lembro que quando eu estava na Advent, que eu fui liderar o Ministério de Louvor lá, né? A gente colocou o Wagner no stage, no repertório. Aí o pessoal está aqui vai cantar aqui no stage. Estava bom, não era? Thiago, não dá para cantar com o meu filho. Cara, se alguém vai cantar aqui no stage. Quando ele chegou na hora, ele vai cantar aqui no stage, adiante. E quando o Wagner começou a cantar, o Romulo olhou para o Wagner. Aí, cara, é benção, né? É benção. E hoje eu vi o Wagner pregando. É benção. Pra gente receber com a vontade. Pessoal da igreja do Pai Senhor. Amém? Vamos. Peço aos irmãos abram suas Bíblias em Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7. Amém? O título diz: Gideão com 300 homens vence os midianitas. Então Jeroboão, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, o vale. E disse o Senhor a Gideão: muito ao povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito pouco há, faz-os descer as águas, e ali os provarei, e será aquele que eu te disser: este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu disser: este não irá contigo, esse não irá. Amém? Até aí, irmãos. Digo que é motivo de muita alegria estarmos aqui, juntamente com a minha esposa, e ainda mais por receber esse convite, né? Meu irmão Flávio, Wagner, pode estar convidado para pregar na nossa igreja. Cresceu aqui, eu tenho responsabilidade. Irmãos, porque responsabilidade não é só chegar aqui na frente e falar de mim. É falar de Deus. É falar de Deus. É falar daquilo que Deus fez e do que Deus há de fazer na nossa vida. E quando eu cheguei ali, quando eu entrei nesse local, eu olhei para cada um dos irmãos, só estava eu e a Patrícia, eu olhei para cada um dos irmãos que estavam aqui cantando e tocando. Poxa, eu já vi meu irmão cantando, adorando em diversos lugares, grandes lugares com várias pessoas, os meninos Elias, o Vitor, poxa, são bênçãos, o Tiago, a Raquel. Mas aí eu me perguntei: poxa, por quê? Olha só, eu e Patrícia aqui, essa igreja, por que a gente poderia estar em outro lugar? Porque saímos de um lugar tão distante, eu e o Flávio saímos de um lugar tão distante, lá no Espírito Santo, para chegar aqui no Rio e adorar numa igreja que tem 2 pessoas, mas o Espírito Santo falou no meu coração: não é a quantidade, não é onde, é adoração, não é onde você está, não é a quantidade,
Deus quer que você adore. O projeto dele não é a quantidade que vai te ouvir, não é a quantidade que vai estar no ambiente. O projeto dele é você adorar. É você fazer o projeto dele. E qual é o projeto dele? E qual é o projeto dele? É você adorar. É você entender que você tem que adorar. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei maravilhado. Poxa, é isso. É isso, eu poderia estar em outro lugar. Eu poderia estar em outro lugar. Mas estamos aqui, sabe para quê, irmãos? Para adorar. Então aproveite esse momento. Não vai ser amanhã, é hoje, irmãos. Aproveite esse momento, abra teu coração. Deus tem algo para falar na tua vida. Deus tem algo para falar com você. Mas você tem que estar sensível. Você tem que entender o que Deus tem para falar na tua vida. O que Deus tem para falar neste lugar. É neste lugar que Deus escolheu para falar com você neste momento. Amém? E voltando à palavra, irmãos, esse texto nos leva a entender que Gideão estava indo para uma batalha. Gideão com 300 estava indo para uma batalha contra os midianitas. E esse texto nos leva a entender que Deus fez uma peneira. Deus secou a quantidade de pessoas. Deus diminuiu a quantidade de pessoas. Nós temos que entender o porquê. Eu lendo esse livro de Juízes, somente no capítulo 6, se os irmãos quiserem abrir para discorrermos sobre esse assunto, o capítulo 6, no versículo 1, diz que, porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. O povo de Israel era um povo escolhido por Deus. Sempre foi um povo escolhido por Deus. Mas era um povo vacilão. Era um povo que na primeira oportunidade adorava outros deuses. Primeira oportunidade caía. A primeira oportunidade saía dos trilhos. Mas Deus tinha um projeto para aquele povo. Assim como tem na tua vida, na minha vida também. Vacilamos algumas vezes. Quem pode dizer que nunca vacilou. Sim, nós somos fadados a isso. Nós vacilamos, irmãos. E, porém, os filhos, a Bíblia diz que, porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Ou seja, Deus permitiu. Sim, vacilamos, porém tem consequências. Aquilo que você parece, você pensa que não, isso aqui é somente algo que não tem nada a ver. Tem uma consequência. E assim foi na vida daquele povo. Deus entregou na mão dos midianitas por 7 anos. E no versículo 6, consequências. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Deus permitiu. Para quê? O interessante é para quê? Por quê? Para que eles voltassem a clamar. Para que eles pudessem enxergar que eles precisam realmente é de Deus. Errar, todo mundo erra. Mas é você entender. Que você é escolhido de Deus. Que você é escolhido de Deus, por mais que você tente ir para outros caminhos. Ei, você precisa de Deus. Você às vezes está passando por algum tipo de problema, uma situação, e pergunta por quê. A primeira coisa que vem é isso. Mas por que isso? Mas por que tanta coisa na minha vida? Por quê? Ei, é Deus querendo que você volte para onde você nunca deveria ter saído. Não sei se todos são cristãos. Eu não sei se todos são cristãos. Mas se você errou, se foi errando no ano passado, se você está errando hoje, ei, Deus quer que você volte para onde
Ele quer. É a presença dele, é na direção dele. Não é somente estar aqui, na presença, aqui na igreja. Porque vir à igreja não é estar na presença do Senhor. Ser cristão, qualquer um é. Mas estar na direção dele é algo totalmente diferente. E Deus permitiu. Então, aquele povo começou a clamar a Deus. Os filhos de Israel, diz que o povo, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E no versículo 10, do capítulo 6, irmãos, olha o que Deus fala através do profeta. Ele vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temai aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido a minha voz. Deu mole, vacilou? Deus permite. Deus permitiu, irmãos. Deus permitiu. Será que você tem dado ouvido à voz do Senhor, ao que Ele tem falado para você? Porque muitas pessoas levam em consideração a um profeta lá no monte, um profeta até vamos dizer, um calçadão de Caxias, alguém chegar para você, irmãos, Deus está mandando te dizer, não, mas o Espírito Santo fala no teu ouvido, irmãos. Às vezes você vai tentar errar, você vai pensar em errar, mas algo vai falar no teu ouvido. Não é por aí, é por aqui. Deus está falando contigo de alguma forma. Deus está falando contigo de alguma forma. Mas é somente você dar ouvido. Você está sensível ao que Ele está falando com você. Amém? Para a gente escolher o texto. No versículo 11, então o anjo do Senhor veio. Esse é o que chama a atenção. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em obra. Primeiramente, o anjo do Senhor, ele não fez nenhum movimento. Se você reparar na tua Bíblia, ele não fez nenhuma obra. Ele não fez nada. Ele somente observou. Ele somente assentou-se. O anjo do Senhor veio e se assentou-se. Gideão estava ali com o pai dele. E o anjo do Senhor veio e observou, desde que te observava. Deus tem um plano na tua vida, mas para que aconteça, Ele está te observando. Ele está olhando para você. Às vezes você está pensando que ninguém te vê, ninguém te consegue entender o que está passando na tua vida, mas Deus tem te visto. Deus está observando para você, porque Ele tem um propósito para a tua vida. Ele tem um propósito para a tua vida. Deus tem te visto. E no versículo 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu. Agora sim. Antes ele observou, porque Gideão estava ali, porque ele tinha um projeto na vida de Gideão. Ele observou, e logo depois, então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Irmãos, a palavra é tremenda, porque é Deus falando para aquilo. Irmãos, de alguma forma, Deus tem falado contigo, varão valoroso. Esse momento é só um momento. É só um momento. O propósito é maior. O propósito é muito maior. Não esse momento, não se apegue a esse momento na tua vida. Porque ninguém morre no deserto. Ninguém morre nessa situação. Ninguém morre no vale. É somente um momento. E Deus fala com ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. E no versículo 14, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus estava dando uma missão para ele. Olha a missão. Então o Senhor olhou para ele: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Essa era a missão. No versículo 15 ele disse: ai, Senhor meu, com quem livrarei a Israel?
vezes você está pensando, né, irmãos? Ai, meu Senhor, como poderei passar por essa situação? Como eu hei de enfrentar tal problema? Não sei qual a situação, se é um desemprego. Problemas financeiros todo mundo tem, irmãos. Todo mundo tem. Não sei se é algum problema familiar. E você está dizendo a Deus: ai, meu Deus, até quando? Até quando essa situação? Por quê? Até quando? Ai, meu Deus. Olha o que ele diz: com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Às vezes você está se sentindo somente um pequenino, um menorzinho lá no teu trabalho. Mas será que eu não vou ganhar uma promoção? Será que eu não vou ser promovido? Será que eu não vou ganhar? Mas, ei, você pode ser o menor na casa, mas o nosso Deus é grande. O nosso Deus é dono de tudo, irmãos. E é Ele que te sustenta. Aonde você estiver, Ele te sustenta. Ele está olhando para você, Ele tem te observado. Ele tem visto as tuas mágoas, os teus choros. Ele tem te observado. No versículo 25, e aconteceu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. O povo de Israel, o povo vacilão, tinha levantado altares a Baal. Mas Deus tinha que fazer um negócio. Deus tinha que cumprir o propósito. Gideão era a ferramenta, mas para que Deus cumprisse o propósito, tinha que tirar o altar de Baal. Deus não habita em qualquer lugar, e principalmente onde tem deuses estranhos. Onde tem deuses estranhos, para que Ele faça algo na tua casa, algo na tua família, é preciso que você tire tudo que não pertence a Deus, tudo que não é da vontade de Deus, tudo que não está nos planos de Deus, você joga fora. É preciso que deixemos tudo aquilo que não provém de Deus, todos aqueles passados, todas aquelas coisas que lembram o velho homem. É preciso, para que nós olharmos para Deus, olharmos para frente, é preciso que deixemos tudo aquilo que não provém de Deus. Às vezes algo lá no passado está te segurando da tua bênção, está te segurando, está travando aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, está travando, mas você ainda continua. Aquele altar de Baal continua de pé na tua casa. Então, derruba aquele altar, irmãos. Levanta um altar para Deus. Levanta um altar para Deus. Coloque dentro da tua casa Deus primeiramente. Deus primeiramente. Antes de pensar em qualquer coisa, Deus primeiramente. É Ele que te sustenta, irmãos. É Ele que te sustenta. Pare de olhar para o passado. Pare de olhar para aquilo que não te edifica. Que não te edifica. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Levante um altar para Deus dentro da tua casa, dentro da tua vida. E quando tentamos fazer aquilo que era a vontade de Deus, olha o apelido que Gideão carrega, depois dele ter levantado um altar para Deus, ter quebrado o altar de Baal. Olha o que chamam ele. O versículo 32. Pelo que naquele dia chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Algo interessante, irmãos, porque colocaram o apelido dele, colocaram o nome dele de Jerubbaal. O texto diz que é porque Baal se contendeu contra ele. Baal estava chateado com ele, porque ele tinha derrubado. Mas o homem que tinha colocado o nome dele, esse apelido, Jerubbaal. Só que o que o povo não entendia é que Deus estava naquele negócio. Não era simplesmente Gideão
que estava contendendo contra Baal. E não era Baal que estava contendendo contra Gideão. Ele poderia ter ficado chateado. Mas nem ele se defendeu. Nem Baal se defendeu. Agora é o seguinte, é Deus que está no negócio. É Deus que está nessa tua causa. Pode estar até rindo de você, pode estar onde você mora, no teu trabalho, pode até estar rindo de você, colocando apelido, rindo da tua situação. Não é o diabo que está contendendo contra você, é Deus que está nesse negócio. É Deus que está provando a tua fé. É Deus que está provando até onde você consegue ir. Ele sabe da tua capacidade, Ele quer que você entenda isso. Pode te colocar comigo, pode rir. Continua na direção de Deus. É Ele que está nesse negócio, irmãos. E eu quero entrar no texto no capítulo 7. Versículo 1 que diz: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada. Esse de madrugada é interessante porque o preguiçoso, irmãos, ele não chega a lugar nenhum. O conforto ele não leva a lugar nenhum. Minha esposa costuma falar que o conforto ele só é conforto, mas ele não te leva a lugar nenhum. Só é aquele ali, irmãos. Quer alguma coisa? Busque. Quer alguma coisa? Se santifique. Quer alguma coisa? Madrugada. Madrugada. Madrugada, irmão, é nos sacrificarmos. Porque fazer o que todos fazem é normal, é fácil. Mas se levantou de madrugada. Se ele não quisesse nada, irmãos, ele teria levantado lá para o meio-dia. Mas Deus tinha um propósito na vida dele, ele entendeu. Então levantou-se de madrugada, e todo o povo que havia com ele. Olha no versículo 2: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão. Eu particularmente, quando eu lembro com 32 anos, quando eu lembro da minha história, eu vejo que muitas pessoas já saíram da minha vida. Sem amizade que eu pensava que eram irmãos, simplesmente se afastaram. Eu tenho certeza que para mim é assim com você. É uma pessoa que você tratava como amigo, hoje está distante. Nem todo mundo está preparado para a tua história. Nem todo mundo está preparado para o que Deus vai fazer com você. O propósito dele, nem todo mundo está preparado. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Eu digo que quando a gente pensa nesse texto, é loucura. É algo totalmente anormal. Porque o texto nos fala que os midianitas eram muita gente. Era um povo guerreiro, era muito forte. Era muita gente. Era como gafanhotos, os camelos eram como gafanhotos. Areia do mar. Era muita gente. Só que é o seguinte, olha o que Deus fala: Muito é o povo que está contigo. Nesse momento ele está falando: Ei, o negócio não é mais contigo, é comigo. Eu quero fazer do meu jeito. Você pode pensar que tem um exército na tua mão, porque nesse momento já tem 22 homens, 22 mil homens. Você pode pensar que você tem um exército, mas esse não é o projeto. O projeto é diferente. O meu projeto é diferente. Muito é o povo que está contigo, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Já que Israel é um povo vacilão, imagina se 32 mil homens vão para a guerra. Você vai levantar no outro dia falando: Opa, ganhamos. Levantar no outro dia e falar: Opa, Baal nos ajudou. No outro dia, irmãos, esquecer, irmãos. E aquilo
Deus não abre mão da sua glória. Em nenhum momento. Deus não abre mão da sua glória. Ele queria provar. Ele queria mostrar que não era simplesmente um exército que ia destruir. Era do jeito dele. Era com a sua força. No versículo 3, agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte. Quem for covarde. Irmãos, já ouviu falar que alguém covarde e medroso conseguiu alguma coisa? Conquistou alguma coisa, irmãos? Nada. Nada, irmãos. Dependendo da sua situação, tenho certeza que para estar na direção de uma igreja dessa, não é simplesmente, eu vou levantar hoje e vou lá. Vou fazer do meu jeito, pronto. Mas está adorando aqui é simplesmente levantar, pronto. Você sabe o que você tem passado. Cada um aqui sabe o que tem passado para estar aqui. A covardia, ninguém ganha nada. A covardia é simplesmente falar: não, hoje não, vou fazer do meu jeito, não vou buscar. Não, Deus tem mais. E olha quantos covardes tinham. A maioria são covardes. Mas se você está aqui nessa noite, nesse domingo, que você tinha vários outros lugares para estar, é porque você é corajoso. É porque você é ferramenta de Deus. É porque poderia estar ali, ó. Ninguém ali, ó, sentado. Mas coragem é levantar a sua mão, é sair da tua casa. Esse domingo fala: eu vou. Vai fazer o quê? Vou buscar a Deus. Mas na verdade não é buscar a Deus, é se entregar a Deus. É entregar o de melhor que tem. É você se entregar para Deus. Porque Deus há de fazer alguma coisa na tua vida. O natural, o possível nós fazemos. Quer chegar até aqui? É levantar de madrugada. É ser corajoso. Agora é o seguinte: quando você faz o possível, Deus faz o impossível na tua vida. Eu não sei de qual área que você está precisando, mas Deus vai fazer. Deus com certeza vai fazer. Com certeza Ele vai atuar em algum espaço na tua vida. Em algo na tua vida que você acha que não tem mais jeito, que não tem solução. Aquele irmão que está afastado, aquele filho, aquele parente, Deus há de fazer, porque você está fazendo o possível. Você está fazendo o possível, quer chegar até aqui, quer adorar, quer glorificar, quer buscar o nome dele. E no versículo 3, quem for covarde e medroso, volte, e vá apressadamente dar vitórias. Então voltaram ao povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Irmãos, olha quantos medrosos. E aí, você faz parte de qual? Daquele que volte na primeira oportunidade. No primeiro problema que vai voltar, no primeiro problema você vai desistir ou você vai falar: pronto, cansei disso aqui, não busco mais, não cultuo mais. Na primeira oportunidade muitos falam isso, mas espero que você não seja os 10 mil, espero que você seja os 300. Os 300 não, espero que você seja Gideão, porque Deus tem um projeto com você, não é com o teu irmão, é com você. Eu saí lá do Espírito Santo, olha onde eu estou, aleluia, olha onde eu estou. Deus tem um projeto para a tua vida, não é com aquele amigo, não é com você, irmãos. Entenda isso, não seja os 22, não seja os 10 mil, não seja os 300, seja Gideão, para que Deus fale com você, para que o anjo do Senhor fale na tua vida. Amém? E o versículo 4: e disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há. Não é simplesmente da tua maneira,
Era 300, irmãos. Olha, é algo totalmente, é uma loucura, irmãos. Deus falava para Gideão o tempo todo: entende o que eu estou fazendo na tua vida. Eu não quero que você lá, eu não quero que você simplesmente, não quero você guerreando. Eu não quero. Eu quero que simplesmente que você vá. Eu quero que você seja a ferramenta na minha mão. Eu não quero, porque mais à frente, o texto nos diz que Deus nos mandou pegar a espada, buzinas e tocha de fogo. Como assim? Olha que loucura. Vai para a guerra sem espada, buzina e tocha de fogo. Irmãos, olha só. É ferramenta. É ferramenta. Deus quer usar você como ferramenta. Você não está entendendo. Você não está entendendo como vai chegar lá. Mas Ele precisa de ferramenta. Ele quer que você fale: Senhor, estou aqui. Estou aqui. É muito grande. Ai, meu Deus, como eu vou livrar Israel? Como eu hei de fazer? Como poderei chegar lá? Ele fala contigo, varão valoroso. O Senhor teu Deus é contigo. Irmãos, entenda, você é ferramenta. Aonde você estiver, que você faça a diferença. Que você não seja só mais um daqueles que existem, daqueles que voltam. Porque olha a quantidade que voltou, e olha quantos que chegaram até lá. Mas entenda, acredito que aqueles 300 olharam assim e falaram: esse cara está maluco, esse cara está doido, não nada, está doido. Mas Deus confirma lá na frente para ele. Deus confirma lá na frente. E olha só, Gideão e aqueles 300 não precisou levantar nem uma madeirinha para bater. A própria espada deles. Deus usou as próprias ferramentas dele. Deus usou para confundir, irmãos, as próprias ferramentas, as próprias espadas. Aqueles homens saíram correndo, aquele exército saíram correndo. Irmãos, entenda o impossível. Você chegou aqui para fazer o possível. Agora Deus quer te fazer ferramenta. Entenda, você é somente ferramenta na mão dele. Toda vez que você levantar: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei como que vai acontecer. Eu só sei que vai acontecer. Porque o Senhor prometeu. Eu não sei como, mas o Senhor há de fazer.